Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Filemão, capítulo 1, versículo 10. Se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. A realidade da época era de que pelo menos 30% da população romana era constituída por escravos, cerca de 6 milhões deles. O status social de um homem era medido pelo número de escravos que ele possuía. O preço deles variava bastante. Os mais comuns valiam 500 denários, equivalente a R$ 15.900, e aqueles mais habilidosos podiam custar até 50 mil denários. O dono dele poderia escolher libertá-lo, ou o próprio escravo poderia comprar sua liberdade baseada no seu próprio preço. Se um escravo fugia, ele poderia ser colocado em uma lista de procurados, com todas as suas descrições, e qualquer cidadão livre que o encontrasse poderia ficar com ele até ser restituído ao seu dono. Quando Paulo intercedeu por Onésimo, ele usou 5 argumentos fortes a favor dele. Primeiro, Filemão era um homem que, na prática do evangelho, havia animado o coração de muitos santos, no verso 9. Era um homem bondoso. Além disso, Paulo também apela para a conversão de Onésimo, no verso 10. Ele não era somente um escravo, mas agora era um irmão na fé, e isso era um fato muito positivo para Onésimo. Veja o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 28. Todos são iguais diante de Cristo, embora a condição social dele não tenha mudado por causa disso. Em seguida, Paulo declara que Onésimo tem sido muito valioso para o seu ministério em Roma, no verso 11. Paulo amava Onésimo, mas não queria decidir sobre sua vida no lugar de Filemão. Por último, ele apela para a providência de Deus. Onésimo passou um tempo fora de casa para ser aperfeiçoado, para que pudesse ficar com Filemão para sempre. Partiu como escravo e voltou como irmão. Versos 15 e 16. Isso gerou um dilema para Filemão. Se perdoasse Onésimo, seria uma revolução, pois outros escravos seriam estimulados a fugir também. E, se fosse muito duro com ele, seu testemunho como cristão ficaria comprometido. Mas a melhor opção foi a que Paulo deu. Ele pagaria a dívida de Onésimo. Onésimo sou eu e você. Somos todos nós seres humanos, fugitivos da presença de Deus por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10. Condenados à morte por causa da nossa transgressão. Romanos capítulo 6, versículo 23. Estávamos em dívida com Deus. Então, Jesus paga a nossa conta e nos justifica diante de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Senhor nosso e Pai misericordioso, confiamos na Tua santa providência que nos alcança e restitui a nossa vida do lamaçal do pecado, para uma eterna aliança por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Nós o louvamos por nos dar a oportunidade de sermos justificados por meio do Seu sangue, e não é por obra, nem por leis ou tradições, mas pela fé e pela graça. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Te desejo um dia cheio de realizações, dentro da vontade do Senhor, e que todos nós possamos conhecer e reconhecer que Cristo foi sacrificado por nossos pecados e nele somos justificados diante de Deus. Em nome de Jesus. Amém.